Olá pessoal, tudo bem? Então, lá vem eu trazer assunto que causa polêmica. Duas coisas, né? Três coisas que causam polêmica. Religião, debates sobre religião, política e futebol. Todas elas, todas três, dão treta, dão problema, dão dor de cabeça, incomodação, incompreensão e também são alvos de idolatria. E a gente sabe que no contexto idolátrico, né? A palavra idolatria ela tem um tom pejorativo, mas nós temos um ídolo como cristãos, né? Que é Jesus Cristo. Esse é o nosso único ídolo no sentido positivo, né? É a quem nós remetemos nossa adoração, nosso louvor, a nossa fé, a nossa admiração, a nossa intercessão, a nossa carência e as nossas petições. Nossa confiança tem que estar lançada em Deus através da pessoa de Cristo, né? Só que as pessoas têm essa carência, né, de idolatrar também políticos e idolatrar também jogadores, artistas, músicos, enfim. Então, assim, isso é do ser humano, sabe? Essa coisa do Deus invisível, ela facilmente é substituída por algo visível e palpável. Haja visto a Igreja, né, católica apostólica romana, onde as pessoas não se contentam com Deus invisível e elas têm que fazer lá a imagem de santos, né, entre aspas. Muitos foram santos mesmo, né, foram homens e mulheres de Deus, mas as pessoas não se contentam, né, em não ter algo que toque, algo que elas vejam além do campo da fé, porque a fé, na verdade, ela é invisível, né? O fundamento da fé é a certeza das coisas que não se veem e a firme convicção das coisas que não se apalpam, segundo a tradução, né? Ou segundo, ou que se esperam também, tem outra tradução. Eu li muitas Bíblias, NVI, Bíblia de Jerusalém, Pentecostal, Bíblia Shed, Thompson. Então, assim, cada Bíblia tem uma versão, né? Nem todas são João Ferreira de Almeida. Então muda um pouquinho a fala. Então vamos lá. Essa parte da política é uma parte assim que move as paixões do Brasil. E eu comecei a me interessar sobre política vendo justamente qual a relevância de nós cristãos e também pastores em ter uma opinião. Não significa impor ou infiltrar essa opinião no seio da igreja. Então isso é uma coisa que eu sempre tive muito cuidado. Então eu nunca, isso eu posso dizer para vocês com muito orgulho, eu nunca cedi o altar para um político. Eu nunca apoiei um político na igreja, tá? Dentro da igreja. E quando eu comecei a me, digamos assim, a tomar um posicionamento mais alinhado à direita, muito antes do Bolsonaro, foi quando eu comecei a perceber no governo Dilma a questão das cartilhas que o Haddad, na época era ministro da Educação, lançou com livros que o MEC havia adquirido e estava distribuindo nas escolas com temática LGBTQ. Então, assim, você sabe do que eu estou falando. Então, assim, ó, eu tive que ir na escola, né, dos meus meninos. Houve uma reunião entre os pais. Eu era pastor e tinham outros obreiros na igreja também. E eu tive que ir na escola para poder colocar pressão na diretoria, na secretaria da escola, em virtude dessas cartilhas. Aí eu vi que, opa, a coisa já está tomando um pé, que eu não tenho que me posicionar só como líder espiritual.
eu tenho que me posicionar para o bem dos meus filhos como cidadão. E aí foi então que eu comecei, né? Aí eu peguei todo aquele movimento, sabe, quando o Bolsonaro apareceu e comprei camisa do Bolsonaro. Gente, eu sofri muito por causa dessa questão de política. Por quê? Porque daí eu já fui pra rede social, já postei camisa, eu com camisa do Bolsonaro, e aí já entrou uma guerra, entendeu? Porque muita gente não aceitava o fato de ser pastor, mas estava usando a minha rede social, não a igreja. Veja bem, é bem diferente. Uma coisa é o cidadão Luciano, outra coisa é o pastor Luciano. E mais igual deu treta. E aí fui processado, né, por um pai de santo. Isso foi lá em Curitiba, né, porque eu fiz um vídeo aonde o Haddad, eu fiz uma montagem, né, que o Haddad ele foi na igreja católica um dia, parece até que a Manuela Dávila foi junto com ele, eu não sei quem que foi, a Maria do Rosário, não sei. Foi na igreja católica e no outro dia ele foi num terreiro de Umbanda, Candomblé, não sei. Né, isso aí foi lá em 2017, eu acho, né? Que aí 2018. Não, a campanha foi em 2018, isso que o Bolsonaro ganhou, 2018. Aí eu coloquei essa montagem, coisa e tal, e escrevi assim: Haddad se decide, ou Deus ou o diabo, não sei o quê. Eu sei que o PT é partido das trevas, porém, né, você tem que se decidir se é de Deus ou do diabo. Um dia na igreja católica, outro dia, né? Então, assim, falei bobagem, né? Extrapolei no caso, né? Mas a política, ela faz isso. Ela move paixões e ela faz com que pessoas, muitas vezes, venham se posicionar de uma forma, assim, desnecessária, sabe? Desnecessária, sabe? Então, aí eu tive que comparecer numa delegacia. Aí conversei depois, né, com esse pai de santo aí e tal, entendeu? Acabou se resolvendo a coisa, né? Eu retirei a postagem lá e tal, e enfim. Mas olha só a situação. Quase que eu tive que pagar uma indenização lá por causa de bobagem. Bobagem, entendeu? Coisa que, enfim, né? Então a política é assim, né? A política, ela move paixões. E eu me lembro, tá? Quando, em 2022, quando saiu o resultado das eleições, eu já vim antes fazendo uma série de constatações nas minhas redes sociais sobre algumas condutas que o presidente Bolsonaro, que na minha opinião foi, assim, desde que eu compreendo a coisa da política, foi o melhor presidente que teve no Brasil, né? Não por ele, mas porque ele se cercou de ótimos ministros e fez uma gestão sensacional, né? Então, assim, defeitos à parte, né? Ele tomou a decisão certa no começo e, enfim, tá? Então, assim, para mim foi o melhor presidente da minha geração. Mas isso não exime de críticas. E eu já vinha já. Porque o que acontece, irmãos? A política é assim, ó. Na política se governa para todos. Esse é um ponto facultativo de qualquer liderança política, tá? O Estado, embora não seja laicista, ele é laico. O que é o Estado laico? É o Estado que não tem uma religião diretamente, né, apoiada, não é uma teocracia como o Islã, por exemplo, que eles lá politizaram a religião, né, e a religião é obrigatória pelo Estado, é forçada pelo Estado, as pessoas são forçadas pelo Estado a serem muçulmanos. Então o Brasil não tem isso aí. No Brasil nós temos liberdade religiosa. Essa é a diferença do Estado laico para o Estado laicista. O Estado laicista é anti-religião. E o Estado laico, ele não tem uma religião definida, mas apoia todas as religiões. Dá liberdade, melhor dizendo. Essa é a palavra para todas as religiões. A aproximação de lideranças religiosas do Bolsonaro, que eram também apoiadoras do Lula,
sempre me causou, sabe, uma certa estranheza, assim, sabe, essa infiltração muito forte, essa, digamos assim, esse tipo de aproximação, sabe, muito forte, assim, essa influência, essa é a palavra, de lideranças religiosas no entorno do presidente Bolsonaro, sabe, isso sempre me inquietou um pouco. Aí logo já veio as concessões, que são as isenções de impostos, dívidas astronômicas de grandes denominações que o governo Bolsonaro pegou e isentou. E criou-se tipo uma guerra santa misturando religião e política, que são coisas que não se misturam. Isso já deu errado lá em Constantino. Isso já é errado desde o início, porque sempre os políticos usaram a religião independente, não estou falando aqui do cristianismo diretamente, os gregos, romanos, assírios, babilônicos, todas as religiões mundiais, ou grandes civilizações, melhor dizendo, mundiais, usaram a religião como uma forma de cooptar as pessoas para fins de interesse próprio, particular, de uma pequena casta ali, né, de uma dinastia, de um grupo familiar, de uma oligarquia. E não é diferente no Brasil, não é diferente no Brasil. Então, assim, defendi no voto, né, 2018 e 2022, o presidente Bolsonaro, mas sempre fui crítico dos excessos, sabe, das coisas desnecessárias que muitas vezes ele falava, brincando com assuntos sérios na época da pandemia, enfrentando de forma muito diretiva, assim, sabe, os outros poderes, como por exemplo, tá, ali no final do governo Bolsonaro, tá bom, quando o Bolsonaro começou a sofrer os primeiros embargos do TSE barra Alexandre de Moraes. O que aconteceu? O Bolsonaro teve que ir lá falar com o Michel Temer, tá? Isso é comprovado, porque o Michel Temer foi quem indicou o Alexandre de Moraes, tá? Para o Michel Temer que teve que fazer uma carta, inclusive o Michel Temer fez um vídeo falando que o Bolsonaro pediu para ele fazer a carta e ele subscreveu a carta e o Bolsonaro assinou e mandou lá para o Supremo uma carta para pacificar a relação entre o Executivo barra Bolsonaro e o Supremo Tribunal, o TSE barra Alexandre de Moraes. E a coisa parece que deu uma amenizada porque o Temer se infiltrou na situação, ou seja, ele foi chamado pelo Bolsonaro para poder resolver a situação. Aí o Bolsonaro vai lá, movido pela emoção, naquela maior manifestação que teve em Brasília, que reuniram quase 1 milhão de pessoas, ou alguns dizem até mais do que 1 milhão de pessoas, na esplanada dos ministérios, e ele vai lá e afronta o Alexandre de Moraes. Gente, coisa desnecessária. Coisa desnecessária. Tem gente que glamoriza isso aí, acha lindo, entendeu? Antissistema. Que antissistema? Antissistema. Bolsonaro, ele é uma voz, ele, não os filhos, tá? E quem não gostar, não posso fazer nada, eu tô sendo sincero. Ele é uma voz, né? Foi uma voz, tá? Digamos assim, que trouxe boas pautas e representou a voz do povo em muitas esferas. E eu tô falando uma coisa aqui porque o Bolsonaro é uma pessoa boa. Pra você ter uma ideia, meu pai é amigo dele. Eu vou tentar achar uma foto do meu pai com ele muitos anos atrás. Acho que da época que ele era vereador, não sei. Meu pai conhece ele há muitos anos. Só que quem me segue aí sabe que eu morei mais tempo no Rio de Janeiro do que no Rio Grande do Sul. Sou gaúcho, mas morei muito tempo no Rio de Janeiro, né? Porque meu pai é militar da Marinha, aposentado. Então, assim, meu pai conhece o Bolsonaro e sabe, o cara é uma pessoa simples, é um cara humilde, entende? Só que essa simplicidade barra, não sei se pureza, mas assim, sabe, ingenuidade talvez, de lidar com essas coisas,
como líder de uma nação, foi o tiro no pé que ele deu. Então, alguns erros ele cometeu que foram cruciais para que viesse incendiar a República, jogar todos os poderes contra ele e ele se tornar inimigo das esferas, digamos, de poder, sendo que ele poderia ter poupado muita coisa, inclusive a prisão. Inclusive a prisão. Eu sou categórico em afirmar para vocês, tá? Há poucos dias atrás, agora, nós tivemos uma fala do Zé Trovão, né, que é o deputado federal, aquele lá que tinha bastante influência com os caminhoneiros. Eu não sei se ele é caminhoneiro também, que ele disse que o Bolsonaro deveria ter mandado as pessoas para casa quando saiu o resultado das eleições, e chamou de covarde a atitude do presidente Bolsonaro. Inclusive eu vi toda a fala dele, né, foi muito atacado, principalmente pelo pessoal de direita, chamando de traidor, coisa e tal. Ele não falou que o Bolsonaro foi covarde. Ele disse que a atitude do Bolsonaro em deixar as pessoas na rua e ir embora para os Estados Unidos foi uma atitude covarde. Então, assim, o que acontece? Bom, pessoal, voltando aqui, tive que dar uma paradinha aqui para poder atender uma situação de família aqui. Aí eu estava falando sobre o deputado federal, né, Zé Trovão, que acho que num podcast, eu acho, uma entrevista, enfim, né, podcast, né, ele pegou e falou a respeito, assim, da questão, assim, como é que eu vou explicar para vocês, do fato do presidente Bolsonaro, quando perdeu as eleições, não ter instruído as pessoas a ir embora para casa, né? Que seria, no caso, o fato correto, né? Perdeu a eleição, se havia, como de fato houve, né, realmente, né, uma manipulação prévia via TSE e os ministros, aquela coisa toda, sabe? Então, isso aí tinha que ser alvo de apelo, usando as instâncias jurídicas, né? Que é bem complicado no Brasil, mas enfim, né? Teria que ser dessa forma. E liberar as pessoas, para que as pessoas fossem para casa. Aí eu falei um pouco antes no vídeo, né? Porque entre a parte que eu parei e a volta agora deu um lapso de 1 hora e pouco na gravação aqui, então eu tenho que puxar aqui, né? Fazer o download aqui do que eu falei antes. Mas eu expliquei, né, que o Bolsonaro, inclusive, ele poderia ter poupado a sua prisão, né, evitado a prisão, se ele tivesse tomado essa precaução antes de se ausentar do Brasil e ter instruído as pessoas, sabe, fazer o uso das redes sociais, que ele tem bastante penetração e força, né, e gravar ali um vídeo, né, pedindo para as pessoas voltarem, retornarem para suas casas. Ó, pessoal, é o seguinte, ó, infelizmente eu perdi a eleição, né, vamos tentar recorrer de alguma forma, né, como ele sempre disse, dentro das 4 linhas da Constituição. Mas de momento, né, agradeço o apoio da população, a comoção do pessoal, mas vamos sair de Brasília, né? Cada um volte para sua casa, volte para o seu estado e tal. Eu faria isso, tá? Eu faria isso, tá bom? Eu ia me sentir incomodado, sabe, em eu ir para os Estados Unidos, ficar de boa e deixar o povo na rua, sabe? Eu como se eu fosse um líder, eu me colocando no lugar dele, sabe? Eu tomaria esse cuidado, tá? Eu tomaria esse cuidado, né, de liberar as pessoas. Então, isso eu digo para vocês porque eu fiz isso quando eu presidia o ministério, né? Então, depois dos alagamentos ali, aconteceu muitos fatos, muitas coisas na minha vida pessoal que inclusive afetaram a minha parte emocional, né? E eu me senti impossibilitado de continuar conduzindo a igreja na situação que a igreja ficou pós-alagamentos, né? E eu tive a hombridade
de reunir com os membros e dizer, não, eu não tenho mais condições, vou estar passando a igreja para outro pastor e abrir a igreja, né, em Porto Alegre com os membros de Porto Alegre, que era a grande maioria até então, porque a maioria do pessoal de Canoas havia perdido tudo e o pessoal estava todo envolvido com questões assim particulares, né, da limpeza das casas, da arrumação, reconstrução da vida, muitos tinham ido embora para outros locais. Então, como Porto Alegre foi menos atingido, então nós tínhamos uma certa quantia de membros, uns 30 e poucas pessoas, eu acho. E eu, por falta de condições minhas, pessoais, eu acabei encerrando as atividades na igreja e passando o cajado para outro pastor. Então, o líder, ele tem que ter essa consciência, sabe? Então, acho que faltou isso aí pro Bolsonaro, sabe? Faltou isso pro Bolsonaro. Então, a fala do Zé Trovão, embora por uma limitação até mesmo, né, humana, né, por ser um cara assim, um caminhoneiro, uma pessoa simples, né, não se expressou bem, mas deu para entender o que ele quis dizer, né. Inclusive, quem vê o vídeo completo vê que ele elogia depois o Bolsonaro, né. Eu nem simpatizo muito com o Zé Trovão, entendeu? Mas assim, tem que ser feita a justiça devida, sabe? Não foi o que ele quis dizer, né? Então, assim, eu acho que nesse ponto, né, o presidente Bolsonaro errou. Outro ponto que eu também julgo questionável, mas não tem que fazer, né? Não sou eu que mando, vamos dizer, na situação. A indicação do Flávio eu também fui contra. Não só eu, o Nicolas, a própria Michele, a própria Damares, a Tereza Cristina e muitas outras pessoas, né? Devido a essas associações escusas, né, do Flávio lá com o Vorcara, aquela coisa toda, que não adianta, o pessoal passa pano, né? Mas na verdade é assim, ó. Como eu já disse já em outros vídeos, né? Tem coisa que é legal, mas é imoral, né? Então nem tudo que é legal é moral. Então, na minha visão, ninguém muda isso aí, entendeu? Errou muito, sabe? Errou muito. E aí começou a aparecer, todo dia aparece uma coisinha, sabe? Eu acho que a pessoa que tem telhado de vidro é muito complicado, sabe? Se candidatar a uma posição dessa, né, como presidente. Mas eu encerro o vídeo aqui trazendo, né, uma esperança. Tá um zoom aí, inclusive até o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista ontem, né, sobre uma possibilidade de ser revertida a falhou, irmãos, deu tilt aqui no meu cérebro agora. Enfim, a impossibilidade do Bolsonaro concorrer, isso aí tá para ser revertido. Pode ser que seja revertido, né? Inclusive porque o TSE agora tá na administração do Nunes Marques e do André Mendonça. Então, assim, há uma luz no fim do túnel. Pá, olha, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, assim, sabe? Eu seria obrigado a votar no Flávio, né? Pela questão lá do voto anti-PT, né? Não por ele, é o voto anti-PT. Sabe que é aquela coisa que o cara tem que votar numa pessoa e não gostar da pessoa? É o que eu ia ter que fazer. Mas assim, se o Bolsonaro vir, aí, pessoal, aí não tem, aí é primeiro turno, não tem pro Lula. Não tem, porque o Lula tá acabando com o Brasil. Tá bom, pessoal? Então fica aí a minha fala, o vídeo, ele é sobre como ser bolsonarista sem ser idólatra, né? E como adotar um posicionamento político sem ser fanático. Então essa é a suma da conversa, tá? Um abração para todos, Deus abençoe.